Bora falar sobre Arboleda, que causou mais uma, agora nos Estados Unidos, irritando o torcedor da seleção equatoriana. Você deve ter ficado surpreso com a ausência do Arboleda no jogo amistoso do Equador contra a Itália, certo? Também. Ele ficou no banco de reservas e de lá não saiu. Pouco depois do jogo surgiram vídeos do Arboleda numa balada nos Estados Unidos, palco do confronto contra a Itália. O jogo aconteceu em Nova York e o Arboleda é flagrado por um vídeo ao lado do Gonzalo Plata e de um outro atleta de apenas 16 anos de idade, o Kendry Paz. Detalhe importante, essa casa para onde eles foram era permitida para apenas pessoas com mais de 18 anos de idade. O vídeo mostra o Arboleda apresentando um bolo de notas, acho que de dólar, e permitindo que uma dançarina, uma stripper, rebolasse em cima dele. Foi mais uma confusão causada pelo Arboleda. Torcedores da seleção equatoriana no país dele estão revoltados com o comportamento e se discute a possibilidade de uma punição ao atleta do São Paulo, que é muito bom jogador, mas que causa com frequência fora dos campos. O Arboleda usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, a partir de agora, nos meus dias de folga, vou ficar lendo a Bíblia, porque nem se divertir eu posso. Bom, o Rames é um assunto que parece interminável, mas é um assunto que rende, né? E eu quero trazer uma visão assim do lado do São Paulo. Claro que há uma empolgação quando ele joga bem. Ninguém no São Paulo me diz que não gostaria de ter um Rames Rodrigues atuando bem no São Paulo. Tem uma questão também de que a seleção colombiana é um time pronto, é um time que já trabalha já há mais tempo, seleção é diferente de time, o time agora está na mão do Carpini, é uma questão de um time que está se formando. O próprio Rames, quando aceita voltar ao São Paulo, tem pouco tempo de trabalho ali com o Carpini, mas todo mundo quer que ele seja esse jogador da seleção colombiana, cara, capitão, 10 e a faixa, aquela coisa toda, né, dando passe, jogando bem. Mas o que eu quero trazer para vocês, uma questão da fala do Rames Rodrigues depois dessa vitória da seleção colombiana, quando ele é questionado se um dia voltaria à La Liga. E ele fala, sim, claro, tenho vontade, né, por que não, já fui feliz aqui jogando pelo Real Madrid, por que não voltar, seria, né, aquela coisa assim, por que não, seria interessante, aquela coisa toda. Primeiro que ele foi muito simpático ao responder uma pergunta sobre o tema, ele foi perguntado, voltaria? Ah, por que não? Claro que voltaria, né, é uma grande liga, enfim, é uma liga importante. Primeiro, não foi espontâneo dele falar, olha gente, quero voltar, hein, não, foi perguntado, ponto. Segundo, não tem nenhuma negociação, não tem nada nesse sentido. O Rames não virou para a diretoria de São Paulo e falou assim, olha, me negocia porque eu quero ir embora, quero ir para a La Liga e tudo mais. Colocado isso tudo aqui, deixando bem claro para vocês, vamos para o outro ponto. É claro que se tiver na próxima janela uma possibilidade de uma boa transferência, de um negócio que seja bom para o São Paulo, que seja bom para o jogador e que seja da vontade do jogador, o que me contaram é que o São Paulo não dificultaria uma saída do Rames Rodrigues. É claro que se o Rames Rodrigues estiver arrebentando, jogando muito, daqui até a abertura da janela, a coisa pode mudar? Sim. Hoje, do jeito que está a situação, aquela coisa toda, São Paulo, se tivesse uma boa negociação, que fosse boa para o Rames quisesse ir, evidentemente que não dificultaria essa saída do Rames. Então assim, ficou muito assim, cara, ele foi perguntado, ele respondeu de maneira simpática, mas se acontecer alguma coisa nesse sentido, discutir, sentar, ver o que é bom, se rolar, rolou. Mas isso projetando. Se a gente trouxer para a realidade, o que o São Paulo quer hoje, a partir do momento em que ele topa ficar no clube, jogar no São Paulo, aquela questão de pedir desculpas e tal, e falar que, né, que quer jogar, a ideia do São Paulo é que o Rames seja o jogador que ele é na seleção colombiana no São Paulo. E isso, claro que depende muito do técnico, depende muito da comissão técnica, depende do Rames também. Então é uma questão que cada um vai ter que ceder de um lado. Fato é que o São Paulo tem essa noção de que o Rames quer jogar bem, quer jogar em alto nível, porque tem o sonho de voltar a disputar uma grande competição com a sua seleção, no caso a seleção colombiana. Uma Copa América que está aí no meio do ano, principalmente uma Copa do Mundo, que a seleção da Colômbia quer voltar a ser protagonista em Copa, e o Rames é esse cara que quer disputar mais uma Copa do Mundo. É mais ou menos esse o panorama do São Paulo vendo o Rames Rodrigues jogando bem pela seleção colombiana. A avaliação do Marca, grande diário esportivo espanhol, porque teve, assim, interpretações diferentes, né? Por exemplo, o Pascoal, concordo com ele falou, o Rames entrou no jogo e acabou. Porque esse jogo foi o seguinte, o primeiro tempo a Espanha foi melhor, a Espanha que é a próxima adversária do Brasil, a Espanha jogou melhor o primeiro tempo, o Rames não estava. O Rames entrou no intervalo
Então ele joga quase 50 minutos, né? 45 mais 5 dos acréscimos, dá quase 50 minutos. Sendo que aqui no São Paulo tem gente que fala que ele não pode jogar 20, 25 minutos no máximo. Então já tá mentindo. Não, se você deixar ele em campo 90, ele pode. Não. Então é o seguinte, Então primeiro, ele jogou um segundo tempo inteiro. E ele em campo, a Colômbia melhorou, foi superior à Espanha. Aí tinha o papo, ele não finalizou nenhuma. Ele deu um chutaço de fora da área, o goleiro botou para escanteio. Ele fez pelo menos 2 jogadas, eu coloquei nas minhas mídias algumas das jogadas, que assim, são jogadas de quem gosta de bom futebol. A bola estava parada, mas ele dominou assim de letra. Uma ele deu um rodopio assim, fez ali uma jogada no centro ali, passando por 3 espanhóis, aciona na esquerda. Então não é só... dá esse passe com nojo, né? Que ele dá e olha assim. Fez isso, ele postou essa foto, ele assim de novo. Ele fez isso num jogo num jogo recente de São Paulo, né? Olhar pro lado e tocar pro outro. Então assim, ele é um jogador que encantou a Espanha. A Espanha, se pega a análise do Marca, é que eu ia tentar mostrar aqui, mas também, eu tá no meu celular, eu ia mostrar aqui, teria que sair na tela. A análise é o seguinte... Documento. A Espanha fez um bom primeiro tempo, foi bem no primeiro tempo, no segundo, sucumbiu diante de Rames e Luiz Dias. Então, assim, tanto que, assim, depois no final foram perguntar pra ele, e ele deu uma declaração... De jogar na Europa. Não, ele foi político, tá na Espanha, né? Ele falou assim, poxa, adoraria voltar pra Liga, jogar aqui e tal, não sei o quê. Ele tava no mercado, ninguém foi atrás dele. Então. Mas, assim, o que eu percebo, o Rames... E aí, eu tenho falado aqui dos haters, que parece que tem gente... Tá entendendo? Você tá vendo aqui que o Lugano tá falando que não foi político, ele acredita muito nisso? Não, assim, são coisas diferentes, né? Coisas diferentes. A ver, eu nunca que joguei num clube, eu quando ia na seleção, eu falava no país, eu gostaria de jogar aqui, não, eu me devo a meu clube, né? Ele estava quase que pensando em ir para os Estados Unidos. Ele está jogando em São Paulo. E aí onde está o grande problema do James, em São Paulo, né? Que ele em nenhum momento... São Paulo não é prioridade para o James? Não, em nenhum momento ele conseguiu ter envolvimento emocional com o clube, como tem na seleção. Por isso que o passe lá, parece que ele deu 4 passes daquele no jogo. El tema emocional... Coisa que tudo que ele jogou bem, você concorda que ele jogou bem? São coisas diferentes. O problema não é esse, vamos lá. Que tem qualidade? Óbvio que tem. É isso. O grande erro a qualidade dele. Você colocou em dúvida o jogo dele bom. Eu achei um jogo ok. Só que tem gente querendo ver o Rames dar um passe. Você acha que emocionou o capim tá errado. E aí o papo é tem gente querendo ver, tá vendo? O Rames não joga nada. O grande erro de São Paulo é quando traz ele. Eu sempre... como jogador, como capitão, até depois como gestor. Tengo que dizer, quando você traz um grande jogador a seu clube, não importa se está 100% ou 80%, tem que colocar mínimo 4, 5, 6 jogos para jogar. Por respeito à trajetória, por todo o que envolvió em publicidade e marketing a contratação dele, e até para evitar estes problemas posteriores. Faz 7 meses que James está em São Paulo e sempre uma discussão. Não jogou, como se joga. Acaba com isso logo. Isso é o grande erro. Agora, o envolvimento emocional que ele não tem com São Paulo, que ele demonstra, eu assisto pouco, mas falo a meus amigos nas redes sociais, nesta entrevista, eu não posso, como São Paulino, concordar que um jogador meu, porque eu já fiz isso na seleção, este jogador na seleção, e fale de outros mercados, outros clubes. Acho que isso está errado. Isso aí é 90% erro de James. E 10. É um desrespeito com São Paulo? Não é desrespeito, é falta de movimento emocional. É por isso que ele não joga, por isso que ele não consegue rendir. Por isso que eu acho até que aquele pênalti contra o Argentino teve certo de não ter batido. Porque se fosse Carpini, que me jogou a vida naquele jogo, se eu fosse companheiro, eu não quero que um cara que não está 100% focado aqui, envolvido emocionalmente, jogue meu destino em um pênalti. Eu prefiro um cara que seja com qualidade menor, mas que esteja a morte comigo. Dito isso, também tem responsabilidade de São Paulo de não conseguir que um craque como James se envolva emocionalmente com o clube. Tem mecanismo, tem coisa a fazer. Tem pagar em dia, né? Pagar em dia é bom, né? Não só isso. Tem malandragem, tem fazer. Mas sabe o que eu acho? Falta um tema de sensibilidade. Mas a maior responsabilidade, obviamente, é do jogador, né? Mas sabe o que eu acho? Ele não vai na final, não coloca nada nas redes sociais, faz outro clube. Sabe o que eu acho? Então, aí onde está o problema, né? Eu acho assim, eu acho que o Rames passou Copa do Mundo, jogou, foi pro Real Madrid, três temporadas, me parece, 3 temporadas, depois foi pro Bayern de Munique, a Everton e tal, não conseguiu jogar. Eu acho que ele chegou no São Paulo achando, eu sou o Rames, eu vou jogar. Sim, lógico. Vou jogar. E não é. Não é assim. Não é assim. Mas ele coloca e aí ele deu não vou dizer azar, não é isso, mas ele deu porque quando ele chega um outro jogador chamado Lucas. Lucas que atrapalhou. Que é uma outra realidade. Outra realidade, é um outro parâmetro, um outro comportamento. E aí é muito difícil.
É muito difícil, porque não tem como você falar assim... Eclipsou a chegada de James. Sim, não tem como você falar Lucas e James. Você vai optar por quê? Lucas. Porque, além da afetividade, né, que ele tem, o lado emocional com o São Paulo, o comportamento do Lucas durante o jogo é diferente. São características diferentes, mas isso pesou muito. Eu acho que isso aí... não, tá bom. Talvez quando o James chegou não estava resuelto ainda. Esse assunto... E tanto que, no final do ano, ele deu a carteirada. Eu quero ir embora. Aí bateu lá, não tinha ninguém. Opa, tô voltando. Exatamente. Eu não acredito que seja do ponto de vista profissional, que fala que ele treina pouco ou treina... Porque esse sempre é o grande problema do clube. Você trata o tempo físico de uma pessoa, mas o difícil de contratar é a alma dele. Né? Aí você não tem como avaliar. Aí está o grande segredo das grandes gestões e dos grandes grupos. Né? Esse assunto, aproveitamento no São Paulo, também foi lá para a Colômbia. A gente tem uma tela do técnico da Colômbia, o Néstor Lorenzo, que ele diz, digamos que jogue pouco. Outro dia jogou 11 minutos. Em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 anteriores, graças ao James. A mim não surpreende. Tomara que jogue muito mais no São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar, então por que você não colocou ele desde o começo? Isso que eu ia levantar. Ele joga uma pressão pro São Paulo, você não acha, Bubu? Tem que botar mais para ele render mais aqui. Eu concordo com ele. Você concorda? Concordo. O jogo contra o Novo Horizontino, o primeiro tempo do São Paulo foi medonho. Aí, Pedro. Então, por exemplo, assim, tá lá, porque muita gente colocou o James como vilão do jogo. Você olha o primeiro tempo, o Novo Horizontino foi melhor que o São Paulo. Então, aliás, quando o James estava fora naquela discussão, afastado, vai não sei o quê, o São Paulo ficou 4 jogos sem vencer e jogando mal muitas delas partidas. Então, assim, o São Paulo vinha jogando mal com o Carpini, de técnico, sem aproveitar o James. Tanto que eu acho que pesou um pouco nisso na volta dele, o fato, o São Paulo tá jogando, você tem um jogador que é caro, que tá aqui, vamos aproveitar. E o São Paulo, pra mim, não tá conseguindo aproveitar ele devidamente. Então, por exemplo, o James não teve uma sequência de 3, não é nem 4, 5, 6 jogos. Ele não teve. Então, aí você põe nos minutos. Por exemplo, ele jogou bem contra o Palmeiras. O empate 1-1, ele entrou no final, jogou bem. Ele entrou no final contra a Inter de Limeira em Brasília, foi o grande jogo dele, ele entrou, foi o cara da partida. Então, assim, os poucos minutos que estão dando pra ele, normalmente ele tem entrado e o time melhora. Aí você fala, mas ele não resolve. Não... Falar em minutos, falta um minuto pra gente encerrar o programa. Você quer fazer sua réplica? Não, eu concordo. Às vezes que o James entrou, São Paulo criou mais chances. Às vezes que o James entrou, achou um passe. O James entrou na seleção colombiana, qualidade ele tem. Só que a gente está falando dele semana passada. A comparação não é essa, o jogo é outro. É o James começar de... Estão brigando muito pro James. É o James começar de início. É o James com intensidade para suportar 45, o James se comprometeu. 15 minutinhos para dar 2 passes, depois tem que jogar. O segredo é o James se comprometer. Mas assim, isso é difícil. Eu acho que é possível. Não é o ideal ter... É legal ter como você teve alma com o São Paulo, mas tem jogador que se só profissional e jogar bem, tudo bem. Eu acho assim, deixa o cara jogar 3, 4 jogos. Muito bem. Se ele jogar mal, acabou. São duas situações distintas, né? Primeiro que eu conversei com algumas pessoas do São Paulo e me disseram assim, que bom que ele tem essas excelentes atuações na seleção colombiana. Isso dá um gás para ele, né? E aí eu nem digo assim, vai ter torcedor que vai chegar já no chat falando assim, mas o São Paulo fica feliz com as atuações e não usa. Acho que existe um contexto por trás. O fato dele se sentir à vontade na seleção colombiana e empolgado à véspera de uma Copa América, uma eliminatória, a seleção colombiana voltando a uma Copa do Mundo com o James de protagonista, e hoje o James é protagonista, mesmo entrando no segundo tempo, pelas questões físicas e tudo mais, ritmo de jogo, é importante para o São Paulo. O São Paulo enxerga isso de maneira positiva, ter o James Rodrigues empolgado com essa situação da seleção colombiana no dia a dia do São Paulo. O dia a dia do São Paulo bate muito com aquilo que a gente vem falando. Aos poucos ele vem ganhando esse ritmo de jogo, porém, ninguém dentro do São Paulo me crava que há uma esperança e uma expectativa que o James vá suportar o calendário brasileiro. Que assim, é difícil imaginar um James quarta e domingo jogando em alto nível. Ele é um jogador que joga uma partida, seja 45 minutos, 35 minutos ou 20, o dia seguinte é um dia de um cuidado maior. Vai para o refis, sente dores, faz exame, muitas vezes não tem lesão, não é lesão detectada, mas ele precisa desse período de 1 ou 2 dias no refis para voltar. E aí não tem nada a ver com esse fato de, ele fica 30 minutos e vai embora. Isso não é verdade.
Ele faz, às vezes, o tratamento e vai embora e não vai para o campo, mas ele cumpre todo aquele protocolo, todo aquele tratamento, tudo que ele faz para se recondicionar. Aí chega lá na quarta-feira, se representa, sei lá, na segunda, na terça, na quarta-feira ele vai treinar, é diferente porque ele está num ritmo físico diferente dos outros jogadores, né? O Rames chega já para esse treinamento no meio da semana, quando o trabalho já está todo vapor, abaixo fisicamente, e ele já tem uma intensidade diferente dos outros atletas. O que faz a comissão técnica entender, ter o seguinte raciocínio: tem outros na frente. Então, quando tem uma substituição, entra naturalmente quem é que está se dedicando. O Rames é diferente? É muito diferente. Então, o Rames vai ter que buscar muito isso no dia a dia no São Paulo. Só que não é um jogador para quarta e domingo, não é um jogador para o calendário brasileiro. Então, tudo isso está sendo conversado e adaptado para que ele tenha uma temporada com que não fique essa loucura. Tipo, o São Paulo perdeu porque o Rames não está jogando. A torcida está brava que é a saída do Carpini porque ele não escala o Rames. Existe uma vontade e uma necessidade de ambos. Do São Paulo ter o equilíbrio com o Rames e do Rames também ter o equilíbrio e saber que o São Paulo também pode ser uma prioridade, assim como é a prioridade da seleção colombiana. É uma coisa meio complexa. Tem uma coisa que é importante também nesse contexto e que se falou no São Paulo no sábado, depois da vitória da Colômbia. O Rames entrou no intervalo do jogo no lugar do Carrascal, jogou o segundo tempo inteiro bem. Se você considerar que ele jogou 45 minutos, vamos fazer uma conta sacana, na soma dos jogos contra Ituano, 32 minutos, e Novo Horizontino, 11 minutos, e nos últimos 2 jogos do São Paulo, ele jogou 43 minutos. Em Espanha e Colômbia, ele jogou 45. Ele jogou mais tempo pela Colômbia contra a Espanha do que nos 2 últimos jogos pelo São Paulo. Mas, uma consideração que é feita pelos dirigentes do São Paulo, e que faz todo sentido, é que na Colômbia ele chega num time pronto. Um time organizado, um time montado, fisicamente muito forte, em que ele pode ser a peça, ele pode ser a cereja do bolo. Porque o time já está montado com ele. É diferente de você montar uma estrutura de time para ele, sendo que ele jogou 17 das 40 partidas que o São Paulo disputou desde que ele foi contratado. Então o São Paulo não funciona em função dele. Ele ficou fora de 57% dos jogos do São Paulo desde que ele foi contratado. Ele jogou 43%. Na Colômbia, não. E a Colômbia é um time que não perde. A Colômbia não perde há 20 jogos. São 15 vitórias e 5 empates desde que terminou a eliminatória para a Copa de 2022. E o técnico, Néstor Lourenço, cobrou essa falta de minutos pelo São Paulo. Ele disse, abre aspas, digamos que jogue pouco no São Paulo. Outro dia jogou 11 minutos, e em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 anteriores, graças ao Rames. A mim não surpreende. Tomara que jogue muito mais o São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos. Alguém do São Paulo já comentou sobre isso? Sobre essa pequena alfinetada? Não, assim, eu claro, questionei, mas assim, a resposta foi no sentido assim de a opinião dele, tudo bem, isso não pode virar uma treta pública, isso, né? O São Paulo sabe do dia a dia no CT da Barra Funda com o Rames, a comissão técnica, a direção, os jogadores, os líderes, todo mundo sabe como é que é o Rames no dia a dia aqui, e é aqui o trabalho, portas fechadas, tudo bem. Rames na seleção colombiana, a opinião do técnico argentino da seleção colombiana não é algo que o São Paulo vai entrar em conflito, porque é uma coisa que não vale a pena. O que o São Paulo quer é que o Rames jogue bem e seja o grande jogador que é no São Paulo, e para isso o São Paulo vai trabalhar, sabe da ansiedade do torcedor, da corneta do torcedor, mas é algo que o São Paulo vai fazer dentro daquilo que pensa a comissão técnica e que pensa a diretoria. Não foi algo que bateu ruim e merece uma resposta e vamos responder. O que sim, eu questionei foi a fala do Rames ao ser perguntado em voltar à La Liga. E ele falou assim, um dia, por que não voltar à La Liga? Já joguei e tal, quem sabe um dia eu possa voltar. O que me disseram foi o seguinte, olha, não tem nenhuma
situação em que o Rames chegou e falou assim, quero jogar fora, me negocia, tem alguma negociação aqui em andamento? Absolutamente nada. O que a interpretação foi dada é que assim, ele respondeu uma pergunta e ele foi simpático na pergunta. Perguntaram para ele, olha, um dia gostaria de voltar à La Liga, eu gostaria de voltar a jogar na La Liga, na Espanha, aquela coisa toda, e ele respondeu de maneira simpática. Se houver alguma situação, e aí, uma resposta que para mim é importante, se chega na janela e houver um desejo do Rames de voltar para a La Liga e houver uma negociação que seja boa para o São Paulo e boa para o jogador, e a vontade do jogador seja se transferir, o São Paulo não vai segurar. Isso me garantiu. 85 partidas, 29 gols pela Liga Espanhola, pelo Real Madrid, todas. O Lucas tá falando aqui, é muita conversa fiada, toda hora é uma desculpa, bota para jogar e acabou. Se for bom, bom, se não for, paciência. Será que é por aí, PVC? É o time montado, né, PVC? É o time montado. Eu acho esse número muito simbólico. Ele jogou 17 partidas, fez 2 gols e uma assistência, e desde que ele chegou são 40 jogos do São Paulo. Ele ficou fora de 57% dos jogos. Então, você não tem um time montado para ele jogar. Na Colômbia tem. E a Colômbia, assim, é importante, assim, a Colômbia fez um partidaço contra a Espanha. O segundo tempo da Colômbia foi muito bom contra a Espanha. E é um time que está invicto, que está acostumado a jogar. Tem um estilo de jogo, só voltar um degrauzinho aqui, a história da seleção, de falar assim, amanhã perde para a Espanha e volta tudo ao normal. A questão não é... O jogo de Wembley é o jogo para a gente entender que o Brasil tem jogadores para montar um time. E essa é a diferença entre Brasil e Colômbia hoje. A Colômbia tem bons jogadores, mas acima disso tem uma equipe montada. O Brasil não tem uma equipe. O Brasil está 1 ano e meio, pegou 1 ano e meio assim. Pense em 1 ano e meio em estado sólido. Você pegou assim e jogou no lixo. Foi isso que o Brasil fez com 1 ano e meio. André, o W. Rocha está aqui, que está sempre com a gente, obrigado. Ele fala assim, a verdade é que a diretoria de São Paulo quer se livrar do Rames, mas não quer pagar a multa rescisória. Essa é a impressão que o torcedor vai ficando, né, dessa história inteira. O W. Rocha, acho que a questão não é só isso, né? Quando o Rames vai à direção do São Paulo e fala não quero mais jogar e propõe uma rescisão, e São Paulo ficou esperando ele assinar o aceite, tinha a questão de grana, eu posso garantir para vocês, o Rames nunca falou de dinheiro dentro do São Paulo na saída. O que o Rames esperava era ter uma proposta para algum clube onde ele pudesse desempenhar, pudesse ter vitrine e jogar na seleção colombiana. Só que esse clube não apareceu. O que apareceu foi coisa muito pequena e que o Rames preferiu dar esse passo atrás e tentar no São Paulo. Ele tem muita bola para jogar? Tem. O São Paulo sabe que ele tem muita bola para oferecer? Sim. O que falta é ter o entrosamento de ideias. É um Rames Rodrigues encaixado no São Paulo e o São Paulo também se encaixando no Rames. Só que o período entre Carpini, comissão técnica do Carpini, e trabalho com Rames Rodrigues querendo jogar no São Paulo é muito pequeno ainda. Então tem que ter paciência. Não adianta a gente ficar colocando tudo na conta do Carpini, porque o Carpini teve pouco tempo com o Rames Rodrigues para poder escalar. Mas poderia ter jogado... o Si é muito louco, porque o Rames não se sentiu à vontade de bater o pênalti. Então, assim, é uma discussão interminável essa do Rames Rodrigues no São Paulo, e que precisa de tempo, e que precisa dos dois lados cederem e terem vontade.